Fala pessoal, tudo bem? Questãozinha do Enem agora. Eu tenho um guindaste que está em duas posições distintas, né? Na primeira posição, ele fala que esse braço de movimentação forma um ângulo reto com um cabo de aço CB que sustenta uma esfera metálica. Beleza. Na posição 2, o guindaste elevou o seu braço de movimentação e o novo ângulo passa a ser de 60 graus. E aí, ele pede para você enxergar um triângulo nessas situações, né? Ele fala que os pontos A, B e C formam um triângulo aqui na primeira situação, que ele vai chamar de T1, e que os pontos A, D e E vão formar um outro triângulo na segunda situação, que ele vai chamar de T2. E pede para você classificar esses triângulos. Bom, na primeira situação, já dá para você perceber que o triângulo é retângulo, tem um ângulo reto marcado explicitamente pelo enunciado, e que ele é escaleno. Aí você vai falar, mas eu só sei dois dos lados do triângulo, Vitor. Mais ou menos, né? Porque, apesar de eu não saber o que é o terceiro lado, eu sei que ele tem que ser maior do que os outros. Porque um princípio de triângulos é que o maior lado sempre se opõe ao maior ângulo. E num triângulo retângulo, o maior ângulo é o ângulo reto. Então, apesar de eu não saber quem é o lado AB, eu tenho certeza que ele é maior, tanto do que o 12 quanto que o 16. Se ele é maior do que os outros dois, os três lados desse triângulo vão ser de medidas distintas, o que torna esse triângulo um triângulo escaleno. Na segunda situação, eu tenho um triângulo que ele parece ser isósceles, certo? Mas já que ele é isósceles e ele tem dois lados iguais, a gente sabe que ele vai ter dois ângulos iguais e vale a pena você calcular quais são esses ângulos antes de responder o exercício, né? O lado, entre aspas, diferente seria esse, né? O lado supostamente diferente. Só que se eu chamar de x os dois ângulos que se formam aqui, a gente sabe que a soma dos ângulos do triângulo tem que ser 180 graus, o que significa que esses ângulos são ângulos de 60. E aí você fala, poxa, os dois x's medem 60, o terceiro ângulo também. Na verdade, esse triângulo não é só isósceles, ele é um triângulo equilátero, né? Os três lados são iguais e os três ângulos são iguais. Triângulos equiláteros, gente, são triângulos acutângulos, né? Porque todos os ângulos da figura são menores do que 90 graus, todos os ângulos são de 60, beleza? Então, retângulo escaleno e acutângulo equilátero é o que diz a alternativa E, que é a alternativa correta dessa questão. Tá bom? Espero que você tenha entendido.